Hebreus capítulo 2. Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, sabe o que é lindo dessa palavra? Aqueles que puderem, vamos colocar de pé, né? Glória a Deus. Sabe o que é lindo dessa palavra? Que só pode te ajudar aquele que já passou pelo que você passou. Só pode te socorrer aquele que sabe a sua dor. Hoje nós vemos muitas das vezes pessoas falando daquilo que ela não sabe que ela está falando. Veja só, nosso irmão está com problema no dente, nosso irmão presbítero Lucas. Ele precisa de um dentista. Então ele vai no dentista, no especialista. Por mais que seja cara a consulta, vamos supor que a consulta é R$400. Mas se chegar um lá que não é dentista e falar, não, eu faço por você por R$100, você vai deixar mexer? Ninguém vai querer, né? Por quê? Ele não sabe o que está fazendo. O lindo de Jesus é porque muitas das vezes nós achamos que Jesus não sente as nossas dores. Jesus não sabe do seu sofrimento. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Vamos todos ler, Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou estar lendo de novo, tá? Para que os irmãos venham compreender melhor, amém? Olha só. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Aleluia, glória a Deus. Podemos acertar, irmãos? Aleluia, aquelas palmas que glorificam Jesus. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes nós passamos por lutas, por provas, por tribulações, nós passamos por tentações, e muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Antes da palavra Deus já deu uma preparada, né? Nem tudo na sua vida é diabo. Isso convém que em tudo fosse semelhante. Nem tudo na sua vida é o demônio. Muitas das vezes é você mesmo que causou o mal na sua vida. Muitas das vezes é você que procurou o problema para a sua vida. Muitas das vezes são o quê? As escolhas que nós fazemos. São as decisões que nós tomamos. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós queremos terceirizar os nossos problemas. E muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos a quem recorrer. Mas o que é lindo desta palavra é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entende a mim, Ele entende você. O que você tem que saber esta noite é que você não está sozinho. Você não está sozinho. A luta é grande, a peleja é árdua, mas você não precisa lutar sozinho as suas batalhas. Você tem um especialista em batalha com você. Você tem um vencedor. Aleluia. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que João viu sobre a cabeça dele várias coroas. João não viu uma coroa, João não viu duas coroas, mas João viu várias coroas. Por quê? Porque ele foi tomando as coroas daqueles supostos reis. Ele foi vencendo as batalhas e foi tomando. O Senhor Jesus é o nosso, não rei, mas o rei dos reis. Glória a Deus. Olha o que vai dizer, porque era necessário
que convinha que em tudo ele fosse semelhante a você, aos irmãos. Olha que lindo, irmãos. Sabe o que é lindo, que é maravilhoso? Porque nós gostamos de espiritualizar tudo. Nós gostamos de andar no Espírito. Nós gostamos de tudo é Espírito, tudo é Espírito. Mas Jesus venceu como homem. Jesus venceu como carne. Jesus caminhou sobre as águas como um homem. Jesus operou milagres como um homem. Jesus se fez homem semelhante a mim e você, para que ele pudesse entender a sua dor, o seu sofrimento. É isso que Deus falou no nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Olha o que a palavra de Deus diz: para que fossem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso. Nosso Deus, ele não é só bom, ele também é misericordioso. Porque ser bom não obriga você a ser misericordioso. Você pode ser bom para um, mas você não pode ser bom para o outro. Você pode ser bom para a sua esposa, mas necessariamente você não pode ser bom para o seu cunhado. Mas sendo misericordioso, a misericórdia é maior do que a bondade. Certa vez o homem disse para Jesus: Senhor, bom mestre. E Jesus olha para ele e diz assim: por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Aleluia. Para que ele fosse misericordioso. Mateus capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Nós precisamos usar de misericórdia com as pessoas. Como que nós vamos querer a misericórdia de Deus se nós não somos misericordiosos? Se tudo que a pessoa nos faz, nos fere, nós queremos pagar na mesma moeda. Nós queremos pagar olho por olho, dente por dente. Me feriu, eu vou ferir. Me machucou, eu vou machucar. Não é isso que Jesus ensina. Falou mal de mim, eu vou falar mal dele. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que Jesus está dizendo para nós que era necessário que em tudo ele fosse semelhante a mim e a você, para ser misericordioso. Procura usar a misericórdia para você ver se as coisas não mudam. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As cartas paulinas vai dizer, irmãos, que a misericórdia vai ser sobressair a justiça. A misericórdia vai se sobressair a lei. A lei vai dizer: você errou aqui, a sua penalidade é essa, mas como você foi misericordioso, você não vai sofrer a punição da lei. Olha o que diz Lamentações capítulo 3. Diz assim no verso 22: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus. Você não é consumido, não é porque você é bom, não é porque você é lindo, cheiroso, é por causa das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Deus olha do seu trono todos os dias para a terra e ele vê: não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e todos praticaram o mal. Mas as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E as misericórdias dele não têm fim. Efésios 2,4 vai dizer que Deus é riquíssimo em misericórdia. Aleluia. Deus é riquíssimo em misericórdia.
misericórdia. Agradeça a Deus pela misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Senhor, obrigado por acordar mais um dia. Senhor, obrigado por ir para o trabalho. Senhor, obrigado por me trazer de volta para o trabalho. Oh, abaixo, menei, e o lindo é que Ele está dizendo, irmãos, que Ele se fez semelhante a nós. Jesus está dizendo para nós hoje, irmãos, pode contar comigo, Jesus está dizendo, mas seja misericordioso. Seja misericordioso. Deus é misericordioso, Ele espera que nós também sejamos. Que nós venhamos ter o quê? Um coração que se compadece do irmão. Misericórdia, irmãos, é a junção de duas palavras. Vem de cardíaco, que é coração, que é uma palavra do latim e do grego, e miserável, quer dizer um coração miserável. Senhor, tenha dó desse miserável homem que sou. Então a misericórdia de Deus nos alcança, porque nós somos miseráveis pessoas. Eu estava conversando com a pastora ali antes de ir para a igreja, estava falando, tantas vezes nós nos achamos, nos queremos ser grandes e importantes, mas basta uma quedinha e nós ficamos inválidos. Olha o coitado do pastor lá, pastor Paulo lá, vê o testemunho dele contando. Está vivo pela misericórdia de Deus. Está vivo pela misericórdia de Deus. Estou vivo pela misericórdia de Deus. Todos nós estamos aqui vivos pela misericórdia de Deus. E muitas das vezes as pessoas nos ofendem, nos agridem, tentam nos destruir e nós queremos dar o troco da mesma moeda. E não é isso que Jesus quer dizer hoje para nós. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só pode revogar a lei quem é superior a ela. Eu não posso mudar a lei. Você não pode mudar a lei. Mas Jesus foi lá: eu, porém, vos digo. Apaga tudo isso aí. Não é mais olho por dente, olho por olho, dente por dente. Agora você ora pelos que te perseguem. E você ama os seus inimigos. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. É fiel o sumo sacerdote para expiar o pecado do povo. Irmãos, o que significa expiar? Expiar quer dizer pagar pelo pecado. Expiar é o cumprimento da pena ou do castigo. Expiar é você e cometer um crime. Você vai para julgamento e você é lançado na prisão e você vai pagar o seu crime. Jesus é tão bom que Ele pagou por mim e por você o nosso crime. Foi Ele que pagou para mim e para você. Todos trabalham aqui, todos trabalham. Final do mês, o que você recebe? O seu salário. Por quê? Qual o salário do pecado? O pecado também tem um salário. O pecado do salário é a morte. Você pecou e você precisa ser pago. E Jesus foi lá e entrou no seu lugar e morreu por você. Veja se isso não é uma misericórdia. Romanos 6,26 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Jesus pagou pelo nosso pecado. Nós, como servos do Senhor, nós temos que entender, porque lá em João diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas pastor, Jesus não pagou pelo meu pecado? Pagou.
Tem como cobrar uma dívida 2 vezes? Não tem. O que nós temos que entender para que nós venhamos ter paz de espírito, compreender o que é pecado, o que são pecados e o que é o pecador. O pecado que Jesus pagou, irmãos, é o pecado de Adão. Foi o pecado da desobediência. Adão pecou, desobedeceu, porque Adão era o representante da raça humana. Quando Adão desobedeceu, ele caiu em pecado, e através de Adão entrou a morte no mundo através do pecado, por causa do erro de Adão, e passou para todos os homens. Jesus veio ali e pagou aquela dívida. Todos nós que morremos em Cristo, morremos para o pecado, mas nascemos em Cristo, por isso nós somos uma criatura nova. Se você não é misericordioso, é sinal que ainda você não é uma nova criatura. Se você paga o mal com o mal, é sinal que você ainda não é uma nova criatura. Pastor, mas e os pecados? Pecados é aquilo que nós cometemos. Muitas das vezes, irmãos, nós cometemos pecados o dia inteiro, por desobediência, por ignorância, ou por praticar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,10 que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que nós temos feito pelo corpo, ou bem ou mal. Se hoje você tentou destruir uma pessoa, se hoje você denegriu a imagem de uma pessoa, você pecou. E você precisa se arrepender desse pecado, para que lá no dia do tribunal você não venha sofrer punição. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós não podemos dizer que nós não continuamos pecando. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço o tempo todo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? O corpo de pecado. Por isso que nós temos que acordar e orar: Senhor, segura nas minhas mãos hoje, porque o Senhor se fez e pagou pelo meu pecado. Não permita que hoje eu venha ser uma vergonha para a tua palavra. Não permita que hoje eu venha envergonhar o seu evangelho. Não permita que hoje, em vez de eu atrair as pessoas para a igreja, eu venha expulsar elas do Senhor. E o pecador, irmãos, é todo aquele que comete pecado. Como o pastor disse, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E Deus espera que todos se arrependam. Até nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Porque Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E Jesus não foi tentado, irmãos, provado, porque ele queria apenas passar por uma prova, não, porque era para saber o que eu e você passa. Há um embate entre Jó e Deus ali no livro de Jó. E Jó olha para Deus e diz assim: se o Senhor fosse um homem igual a eu poderia conversar de frente a frente. Se o Senhor sentisse o que eu estou sentindo, se o Senhor sofresse o que eu estou sofrendo, no embate entre Jó e Deus. Mas a resposta chegou com Jesus. Deus se fez homem e habitou entre nós. E você precisa entender que você tem luta, você tem prova, você tem tribulações, mas Jesus passou por isso e Ele pode te socorrer. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 18, porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado, provado, Ele padeceu, Ele pode socorrer os que são tentados. Quem passa a tentação aqui? Nós passamos tentações.
Você só corre a Deus, você pede ajuda de Jesus, porque Jesus foi tentado. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. O que é padecer? É passar por sofrimento, por tribulações, por provas, por dificuldade. Todos nós vamos passar por tribulação. Você quer entrar no reino de Deus? Você vai ter que passar por tribulação. Quer entrar no reino de Deus? Vai passar por prova. Atos capítulo 14, versículo 22. Através de muita tribulação, através de muita dificuldade, nos importa entrar no reino de Deus. O problema é que quando vem a tribulação, vem a prova, vem a luta, nossa geração se desespera. Mas é essa prova, essa luta que vai te capacitar para entrar no reino de Deus. Foi o que eu disse, você vai entregar as suas coisas na mão de qualquer um ou de um especialista? Se você fosse investir o seu recurso, o seu dinheiro, você colocaria na mão de qualquer um? Você quer um especialista para que o seu dinheiro venha multiplicar. Se você está passando por prova e tribulação hoje, ajoelhe e ore para Deus e tente achar um motivo. Porque veja só, meus queridos, você não é tentado além daquilo que você suporta. Você não é tentado além daquilo que você suporta. Deus não vai te dar uma prova que você não possa resolver. Quando nós entramos na primeira série, a professora dá a prova da quarta série. Na quarta série, a professora dá a prova do primeiro ano. Cada etapa da sua vida, Deus vai te dar a prova a qual você possa ser aprovado para mudar de nível. O problema é que muitas das vezes nós não queremos mudar de nível. Nós queremos continuar no mesmo patamar. O irmão vai pregar? Não pode pregar? Não, pastor, eu não quero pregar. Amém. O irmão pode abrir um culto? Não, pastor, não quero abrir culto, só quero. Amém. Pastor, não vai ser salvo? Vai ser, é salvo. Só que quem prega tem mais tribulação. Quem abre culto tem mais tribulação. Quanto mais você se expor, mais pedrada você vai levar. Pastor, mas tem uma prova uma vez na minha vida que eu não suportei porque era muito grande. Eu prefiro continuar com a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim, ó: não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças, e pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. Glória a Deus! Viva a nossa Surianda! Deus fiel! Oh, recamachou, maná! Fiel é Deus, que não nos deixará ser provado além do que nós podemos suportar. Amar, acamar. Oh, maravilha de Deus! Não veio sobre você a tentação que não é humana. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É que às vezes nós reclamamos do trabalho que nós escolhemos. Às vezes nós reclamamos da esposa que nós escolhemos. Às vezes nós reclamamos do marido que você escolheu, mulher. Às vezes reclamamos do pai, não é o pai que você foi lá e escolheu. Não veio provação, tentação sobre você que não fosse humana. Mas Deus, Ele é fiel. E Ele
Sabe, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus diz, e só porque está na palavra de Deus eu acredito. Senão, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 12. Quem gosta de ser bem-aventurado? Quem gosta quando diz assim, bem-aventurado? Quem não gosta, né, irmão? Quem não gosta? Bem-aventurado. Ó, bem-aventurado. Quando você lê a Bíblia, e na Bíblia diz assim, bem-aventurado. Tiago capítulo 1, versículo 2 começa assim, bem-aventurado o ser humano quando é provado. Glória a Deus, né? Você não é amaldiçoado quando vem a prova, vem a tentação, vem a luta. Bem, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não sofre a tentação. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Está passando por prova, está passando por luta, por tentação? Bem-aventurado, Ramachou, Manai. Pastor, olha por mim que eu estou numa prova, eu estou numa luta. Pastor, não, pastor, eu estou numa prova, ó, pastor. Bem-aventurado, varão. Oh, varão aventurado. É desse que nós precisamos, dos bem-aventurados. Bem-aventurado o varão que passa por prova, por luta, porque quando ele for provado, aleluia, mas eu tenho uma coroa, Deus vai me dar uma coroa, Deus vai me dar as pedrinhas. Bem-aventurado o varão que passa por provação, porque quando ele for provado, ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que amam. Coroa é para vencedor. Só recebe uma coroa, meu irmão Benedito, quem chegou e venceu, quem lutou. Qual a alegria de ter uma coroa se você nem lutou para conquistar? Se numa prova você chegar em último, quem chegou em primeiro vai ganhar uma coroa, e o cara diz para você, toma aqui uma coroa para você, não serve para nada. Bem-aventurado o varão que passa por provação, porque quando ele for aprovado, ele vai receber uma coroa de justiça, a qual o Senhor dará àqueles que o amam. Isso é através das provas, das lutas, as mesmas que Jesus passou, as mesmas provações e tentações que Jesus passou, eu passo, você passa, mas não é para você desesperar, é para você correr para Ele e dizer, Senhor, estou sendo provado, obrigado. Sabe o que é você entrar numa prova e ficar 2 meses numa prova, a mesma prova? E você orar para Deus e dizer assim, Senhor, já foi 1 mês, já estamos no segundo. Então eu não vou pedir para o Senhor tirar a prova, mas eu vou pedir para o Senhor me dar forças para suportar. Se pedir para parar a prova, ele pode até parar, irmãos. Só que você vai descer. E o patamar que ele queria te levar, ele não vai te colocar. Bem-aventurado o varão que passa por provação, porque quando ele for aprovado, aleluia, ele receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que ama. Ninguém sendo tentado, diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. E depois de haver a concupiscência concebido, dada a luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Concupiscência é forte desejo, é um desejo muito forte, é um desejo incontrolável. Nós temos que tomar muito cuidado para que os nossos desejos não venham nos dominar.
O que é um homem caído? É um homem que não controla os seus desejos. Um homem caído é um homem que não controla os seus desejos. Porque desejo você tem. E não é pecado ter desejo. Pecado é você deixar de ser levado pelo desejo. Muitas das vezes não falta nada, mas nós vamos buscar fora aquilo que tem dentro. Porque o pecado de Adão foi um pecado horrível de desobediência. Faltava comida para ele, faltava alimento, mas ele foi mexer naquilo que não podia. Nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. Imagine se você fosse um ser que não tivesse desejo. Imagine se o marido não tivesse desejo pela esposa, se a esposa não tivesse desejo pelo marido. Imagine se você não tivesse desejo, vontade de comer uma comida boa, uma comida gostosa. Comer é bom, mas e comer demais? Traz enfermidades para o corpo. Tome cuidado com a concupiscência. Todos nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Sabe, irmão, Jesus foi tentado em 3 esferas no deserto. Jesus foi tentado na área da economia, Jesus foi tentado na área da religião e Jesus foi tentado na área do poder. O diabo tentou o Senhor Jesus nessas 3 áreas. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, está vendo essas pedras? Tem fome em Israel, tem fome no mundo, tem fome na África, tem fome no Brasil, tem fome na Venezuela, tem fome na Argentina. Está vendo essas pedras? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mate a tua fome e mate a fome de todos aqueles que estão morrendo. Segunda área, o diabo chegou para o Senhor Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui do templo. Os judeus esperavam, irmãos, o Messias chegar. Imagina o Messias que cai lá de cima. Imagine o Messias que cai lá de cima no pé deles. A terceira área, Jesus foi tentado no poder, no governo. O diabo chegou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, disse assim: tudo te darei se prostrado me adorar. Jesus olhou para ele e disse assim: somente a Deus adorará. Quando a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 17, que era necessário ele ser semelhante a mim e você, para ser tentado, porque nós somos tentados e eles nos entendem. O problema é que muitas das vezes, das nossas provas, das nossas lutas, nós queremos sair fora e muitas das vezes não tem como sair, tem que chegar no final. Vai ter que chegar no final. Vai ter que chegar até o final da sua prova. E muitas das vezes, irmãos, Deus está te levando para uma prova, para te levar para um nível maior, para que quando alguém passar por aquilo, você possa dar uma solução, uma ajuda. Glória a Deus, aleluia. Tem provas que eu já passei, que hoje eu vejo pessoas passando, e eu dou dicas para elas suportar, porque ninguém pode parar a prova de ninguém. E eu também não sou louco de querer parar a prova dos outros. Vou querer guerrear contra Deus? Se você está numa luta entre você e Deus, eu vou entrar no meio? Eu sou louco? Deixa Deus tratar com você. Às vezes Deus fecha a porta de tudo, presbítero diz. E nós vamos lá e queremos ficar abrindo janelinha. Nós queremos abrir janelinha. Não, irmão, vou resolver isso aqui. Não, irmão, toma isso aqui. Deus está fechando. Quando Deus começar a fechar o seu,
Nós temos que ter sabedoria quando Deus está tratando com alguém. É orar. É buscar. Sabe, meus queridos amados irmãos, Jesus é como eu e como você. Jesus sofreu como eu e como você. Quem chora? Quem chora? Eu choro, hoje eu chorei. Estou chorando, eu chorei. E Jesus chorou. João 11,35, Jesus chorou. O choro tem vários significados. Não chora só por dor, não chora só por sofrimento, também se chora por alegria, se chora por emoção, se chora por prazer, por felicidade. Mas Jesus chorou não pela morte do seu amigo, mas porque Jesus se compadeceu. Jesus chorou em João 11,35. Pastor, eu me angustio. Mateus 26, 28. Jesus disse: orai aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus pediu para os seus discípulos orarem por ele, Pedro, Tiago, João, porque a alma dele estava angustiada. Quantas das vezes a nossa alma não está angustiada? Em vez de nós dissermos para Jesus: Jesus, o Senhor também teve a alma angustiada, eu também estou com a alma angustiada. Senhor, me dá uma solução, me dá uma ajuda. Jesus, cansado, dormiu no barco, no meio da tempestade. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos cansados, e o cansaço tem muito significado também. Tem um cansaço da alma, que é o pior de todos, tem um cansaço físico, tem um esgotamento da alma. Você tem que, quando sua alma estiver esgotada, você tem que ajoelhar, orar, chorar e entregar nas mãos de Jesus, porque Ele chorou, Ele teve angústia e Ele teve cansaço como você. Quem já foi abandonado aqui? Quem mais? Só nós três? Quem já foi abandonado? Abandono tem vários sentidos. Às vezes você é abandonado por um amigo, às vezes você é abandonado pela família. Jesus também foi abandonado. Jesus diz lá em Mateus 26: todos vocês vão me abandonar, mas o Pai está comigo. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. Todos vocês vão me abandonar, mas Deus está comigo. Por mais que todos te abandonem, mas Deus está com você. Glória a Deus. O presbítero Adilson passa por prova, por luta com a mamãe dele. E é uma luta que ele vai ter que ir até o fim. E ele já colocou na cabeça dele que ele não vai abandonar a mãe dele. Glória a Deus. Mas nós cansamos de ver que muitas das vezes alguém nos abandona. Esse dia eu fui lá nos predinhos e tinha uma mulher lá que falou que a família dela inteira abandonou ela. A família dela inteira abandonou ela. E ela não sabe mais o que fazer. E eu falei para ela: Jesus também foi abandonado. Jesus também foi abandonado, mas o Pai estava com ele. Deus está com você, mulher. Não, pastor, mas todos eles me abandonou. Eu falei: mas Jesus também foi abandonado. Não se cria, irmãos. Não se cria vínculo eterno. Você tem que estar com a pessoa hoje sabendo que amanhã ela pode te deixar. E o abandono é diferente do que nós pensamos. Não é só abandono de desprezo. Às vezes a pessoa morre. Tem pessoas que já perderam entes queridos e ela não consegue mais viver. Certa vez veio uma mulher aqui na igreja que ela perdeu um filho num acidente de moto. E eu tentava conversar com ela, ela dizia: pastor, meu problema não é nem o outro, meu problema é que eu não acho mais sentido da vida. Para mim não tem mais sentido viver. Porque meu filho foi jovem, morreu jovem de acidente. E o que você vai dizer para uma mulher dessa? O que você vai dizer para uma mãe dessa se você nunca perdeu o filho assim? A melhor coisa é dizer: irmã,
eu não entendo o seu assunto, mas eu vou orar para que Deus venha te confortar. Se a senhora tem uma filha, continue cuidando da sua filha. Se a senhora tem um neto, continue cuidando do seu neto. Nós temos que compadecer com a dor do outro, ter misericórdia da dor do outro. Pastor, mas eu ainda não acredito que Jesus se fez homem como eu. Então vamos achar na Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo de número 5, a Bíblia relata assim, falando de Jesus: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Jesus tinha sentimentos. Você tem sentimentos. Quando Jesus diz assim para aquele jovem que chamou ele de bom, Jesus diz assim: vai, vende tudo que você tem e dê para os pobres, depois você vem e me segue. Aquele jovem olhou para a sua riqueza e disse assim: ah, mas eu tenho demais para te seguir, eu não posso abrir mão do que eu tenho. Aquele homem ali, irmãos, feriu o sentimento de Jesus. Eu não vou dizer que ele ficou frustrado, mas nós nos frustramos, porque às vezes você conta com a pessoa para algo e a pessoa não corresponde. Jesus tem sentimento, mesmo como você, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus para ele. Meus irmãos, meus queridos, essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Porque todos nós estamos passando por prova e por luta, por dificuldade. Mas o que Jesus quer dizer hoje, minha irmã Rosa, é para que nós venhamos se chegar a Ele, não correr dele. A Bíblia nos ensina, irmão Moacir, ser obediente a Deus. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes. Obediência é o que? Obedecer, cumprir, fazer aquilo que Deus manda. O irmão trabalha na empresa, você precisa obedecer seu patrão. Então seu patrão te manda embora. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz assim, ainda que era filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mesmo ele sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Se não ter sofrimento, se não ter aflições, não ter prova, nós não vamos aprender a obedecer. E essa noite nós vamos recorrer a Jesus nas nossas provas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. E nós vamos saber que nós não estamos sozinhos. Salmo 34, 7, há um anjo acampado ao seu redor, há um anjo do seu lado te protegendo, há um anjo pegando as suas orações e levando para Deus, há um anjo voltando com a resposta na mão. Você precisa aprender a orar, você precisa aprender a ler a palavra de Deus. A chave para a solução da sua vida está aqui. Esse é o manual da sua vida. Todo eletrodoméstico, eletrônico que você compra vem com o manual. E o manual vai dizer a melhor maneira de você usufruir aquele tecido. E a Bíblia
te ensina a ser humilde, aqui ela te ensina a ser compassivo, aqui ela te ensina a ser misericordioso. E quando vira prova, vira luta, suporte a luta, suporte a prova, porque essa prova vem do diabo. Deus luta por você, e o diabo não pode tocar em você se ele não pedir permissão para Deus. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para cirandar com você, como o trigo ciranda na peneira, e eu roguei a Deus para que a sua fé não morra. Não seria mais fácil Jesus dizer: e eu não permiti? Quer dizer, ele permitiu, mas que você não morra a sua fé. Pedro, o diabo pediu para cirandar você, para balangar você na peneira, igual balando o trigo no vento. Mas eu roguei contigo para que a tua fé não desfaleça. E você, quando se converter, ajuda teus irmãos. Se a prova vem do inimigo, pode ter certeza, Deus está no controle. Se a prova é humana, que você procurou, a Bíblia te dá a resposta ali em 1 Coríntios 3:10, 10:13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e vai dar o socorro para você. Deus vai dar a solução para o seu problema, em nome do Senhor Jesus. Pastor, quando a prova vem de Deus, quando Deus nos tenta, o que acontece, presbítero? Ninguém, quando sendo tentado, diga que estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Tome muito cuidado, irmãos, com as provas, com as lutas, com as dificuldades, para que você não venha perder a sua paz de espírito. Cuidado, irmãos, para você não cair em uma depressão, cuidado para você não cair em uma ansiedade, cuidado para você entrar por um caminho que não tem mais volta. Perdeu, passou, fica para trás, segue para frente. Não volta para pegar o que caiu. Deus ensinou isso para o povo de Israel. Vocês vão entrar numa terra, vocês vão colher e vão embora. O que ficar, deixa para as viúvas e para os pobres, para os órfãos. Não fique querendo remoer aquilo que já passou. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar para ir para casa e agradecer a Deus pelas provas. Vamos agradecer a Deus pelas provas?